Olá, meu nome é Catiane Long e a gente está aqui para falar sobre o que é o homeschooling e por que tantas famílias estão optando por ensinar seus filhos em casa. Bom, eu sou mãe homeschooler desde 2012, quando minhas filhas precisavam começar a ir para a escola e a gente optou por essa educação domiciliar. Naquela época, não existia apoio nenhum, não existia material, só existia a vontade de ver as crianças se desenvolverem num ambiente mais propício para o ensino e proteger elas de tantas ideologias e de tudo que era permissivo que estava acontecendo naquele momento nas escolas. Então a gente teve uma coragem, uma determinação e a gente seguiu em frente, né, com a ajuda de algumas famílias que optaram pelo mesmo caminho. A gente foi se apoiando e se ajudando. Nós garimpávamos materiais, não tínhamos professores, não tínhamos nada, só a boa vontade de prosseguir. E a nossa preocupação nunca foi, a maior preocupação nunca foi o ensino intelectual, mas sim o desenvolvimento da criança como pessoa, como ser humano, né? As virtudes que a gente iria plantar no coração desses filhos. E hoje, né, depois de 13, 14 anos de história, a gente colhe os frutos, né? As nossas crianças que já têm 15, 16 e a primeira geração do Brasil que viveu o homeschooling, elas são crianças muito mais responsáveis, muito mais maduras e elas entendem o valor do conhecimento, elas amam o ensino, a educação, elas amam aprender, gostam de ler e elas têm uma cultura infusa muito mais do que qualquer outra criança que se você quiser comparar. No homeschooling, a gente vê a criança como pessoa, nós educamos o corpo, a alma e a mente, né, de uma pessoa, não só o intelectual. Então, por isso que a educação domiciliar, ela é tão frutífera, né, ela dá tantos frutos, porque é nessa visão de pessoa, é nesse ambiente, nessa atmosfera de vida que se cria, que a pessoa começa a se desenvolver e amar aprender. Bom, então nós vemos também que as crianças homeschoolers, elas têm um respeito maior, tanto pelos pais quanto pelos mais velhos. Elas aprendem, né, com as virtudes, elas aprendem a proteger as pessoas que são mais fracas. E ao contrário do que a gente vê por aí, né, de crueldade infantil, bullying e tantas outras coisas que a gente tem conhecimento. Mas o que é o homeschooling? Bom, o homeschooling, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é novo, ele não é coisa recente, ele, pelo contrário, ele foi a maneira com que há séculos a humanidade foi ensinada. A educação domiciliar, a educação em casa, ela vem desde antes de qualquer escola. Mas essa escola compulsiva, ela começou com a Revolução Francesa, né, onde se determinava que as crianças deviam passar pela escola para serem ensinadas. E sempre obedecendo alguma ideologia, alguma coisa que ficava ali para ser ensinada, né? Então, sempre obedecendo o sistema dominante, né? Então, com a Revolução Francesa, isso foi progredindo até hoje, né, onde hoje nós somos obrigados a matricular a criança em escolas e elas precisam ter ali todo um roteiro do que estudar. Nós temos o Ministério Ministério da Educação, que nos diz aquilo que nós temos que aprender, aquilo que nós temos que ensinar. Na década de 70, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, alguns pais de confissão batista, né, confissão protestante, eles começaram a enxergar que as crianças estavam aprendendo pouco intelectualmente e elas não estavam
tendo esse retorno como pessoa, né? Elas não estavam se desenvolvendo de uma maneira virtuosa. Depois, mais tarde, os pais católicos também se juntam a essa luta de tirar os filhos das escolas, de poder educá-los em casa. E lá nos Estados Unidos, então, cada estado tem a sua lei, alguns estados começam a aprovar leis que favorecem o homeschooling. Foram criados materiais de educação domiciliar, foram publicados livros, periódicos, várias publicações a gente vê nessa época de pais falando, né, ou produzindo material para esse público que estuda em casa. Em 2006, nós temos aqui no Brasil as primeiras famílias que a gente ficou sabendo, né, que optaram por esse ensino. Então tem uma família que tirou, um pai que tira 2 adolescentes da escola e, claro, é perseguido, é processado, mas ele firme continua com os filhos em casa, ensinando em casa. Os filhos entram numa faculdade, eles se desenvolvem, eles são hoje profissionais renomados. E por causa desse pai, outras famílias pegaram o mesmo exemplo e também começaram a ensinar seus filhos em casa. Algumas engajam como homeschoolers, outras desistem por causa da perseguição, né? Vários processos acontecem. E assim nós estamos até aqui, né? Nessa luta de ver leis que não foram ainda aprovadas, né? A nossa situação jurídica disse que há um limbo jurídico. Por quê? Porque nós não temos nenhuma lei que preveja. Nós não somos fora da lei, mas também nós não temos lei nenhuma que nos proteja. Há anos existem leis que estão tramitando lá na Câmara dos Deputados e que não foram aprovadas ainda. Nós explicamos muito bem essa situação jurídica nas lives que nós fizemos com o Dr. Gustavo Guiotto, lá no nosso perfil do Instagram. Então vai lá, confere que elas estão salvas. São 2 lives com o Gustavo e uma live com o Diego Vieira, do Educando para o Céu, que também fala sobre essas questões mais jurídicas do homeschooling. Mas o que a gente tem que deixar claro também é que o homeschooling não é o que nós vimos na pandemia, né? O homeschooling não é trazer a escola para casa. Muitos pais ficaram assustados com a pandemia porque os filhos tinham que estudar em casa e achavam que isso era homeschooling. Isso não é homeschooling. Nós não trazemos a escola para casa, embora o nome seja homeschooling, né? Escola em casa. Nós criamos um ambiente diferente, um ambiente onde a criança respira o conteúdo, respira o ensino, né? A nossa maneira de ensinar é mais leve, é mais tranquila. E por que então, né? Por que tantas famílias hoje optam por tirar seus filhos da escola e por ensinar em casa? O que o homeschooling tem de tão atrativo para essas famílias enfrentarem essas perseguições, às vezes processos, e continuarem firmes, querendo o melhor para os seus filhos com o homeschooling? No homeschooling, nós não desperdiçamos tempo. Então não é como na escola, né, onde se perde tempo com o começo das aulas, até o professor poder acalmar a turma. Não tem recreio, né, aquela agitação. Também não tem gente mal criada, que o professor tem que dar conta daquela turma inteira para poder continuar seu raciocínio, o seu conteúdo. No homeschooling, a gente não perde esse tempo, né? A gente ganha o tempo. No homeschooling também nós não repetimos tanto as matérias. Nós vamos cirurgicamente, né, ensinando para a criança, repetindo aquilo que precisa ser repetido e avançando naquilo que a gente puder, naquilo que a gente pode avançar. Então a criança ela não fica repetindo, revisando, não. Ela aprendeu, a gente percebe que ela aprendeu, nós seguimos em frente. No homeschooling também, a atenção é particular para cada filho, né? Mesmo que eu tenha vários filhos, eu consigo dar uma atenção maior, particular, para aquela criança,
para as necessidades intelectuais daquela criança. Porque o ritmo é ajustado conforme a criança consiga avançar ou conforme ela precise de mais explicação. Eu consigo ajustar esse ritmo, esse modelo à criança. Sendo assim, a gente elimina o fracasso, né? Nós não temos reprovações, porque nós conseguimos cirurgicamente ajudá-las naqueles pontos em que elas precisam ser amparadas. Um grande ponto positivo no homeschooling é o incentivo à leitura, é o incentivo ao conhecimento. Nós temos esse grande pilar, né, que é a leitura. Então, a criança ela aprende a gostar de ler, ela lê com gosto, ela vai atrás de conhecer, ela tem curiosidade, e isso a gente vê muito pouco, ou se vê, às vezes, por causa de todo o clima da escola, isso é sufocado. No homeschooling, não. A criança está livre para conhecer, e ela ama conhecer, ela vai atrás do conhecimento, porque ela é curiosa, ela tem vontade, ela coloca a sua atenção, a sua vontade e a sua inteligência para conhecer. E nesse ponto eu queria colocar para vocês, né, indicar para vocês o nosso podcast, né, o nosso podcast A Vida de Estudos das Nossas Crianças, que está lá no nosso canal no YouTube. Nós também temos no homeschooling como administrar a nossa rotina conforme a família. Então, nós adequamos a rotina conforme a nossa família exige, conforme o ensino, né? O dia que eu vou ensinar, a hora que eu vou ensinar. Então, a gente vai adequando a rotina. Também temos como trocar o método de ensino. Isso é muito importante e a gente explica muito bem no nosso curso Métodos, que quando uma criança não está desenvolvendo, a gente enxerga que aquele método talvez esteja equivocado para ela, então ela não se encaixou com aquilo. Então eu vou em busca de um outro método, para ver se com um outro método ela consegue aprender. Nós temos várias opções, nós temos método clássico, nós temos Charlotte Mason, nós temos Montessori, enfim, até o mesmo sistema de apostilas escolar nós podemos usar, ou usar um pouco de tudo, o melhor de tudo, né? E tá tudo bem, né? A gente tem essa liberdade, né? O importante é que a criança aprenda. Então, cada filho tem uma maneira de aprender. Alguns são mais intuitivos, outros precisam de mais leitura, alguns precisam de coisas, de materiais mais lúdicos, né? de uma coisa palpável para aprender. A gente vai se adequando conforme o nosso filho nos pede, né? Isso que é o maravilhoso. A gente aprende a ensinar, aí a gente oferece a ele a maneira correta para ele aprender. Então, o objetivo aqui é que ele aprenda. E nós vemos assim brotar um amor pelo conhecimento. Isso que eu falava antes, né? Esse processo de curiosidade, de querer aprender, de querer ler, de entrar em mundos diferentes através da literatura, né? A curiosidade que está nos planetas, no céu, no sistema solar, a curiosidade de uns bichinhos, né? de ver como que é os ciclos, né, da natureza, os ciclos de vida. Então, tudo isso nós temos a nosso favor. Esse amor pelo conhecimento, essa curiosidade que a criança não perde por estar indo para a escola, sentar, ter uma cartilha fechada. Mas o mundo é o nosso laboratório. E aqui eu queria quebrar alguns mitos, né? Por exemplo, o mito da socialização, que tanto nos acusam, né? O que é uma pessoa sociável? Uma pessoa que sabe conviver na sociedade. É uma pessoa educada, é uma pessoa de caráter, de virtude, que respeita os seus pais, que respeita os mais velhos. Uma pessoa madura que protege os mais fracos. E ela coloca ali esses dons dela à disposição na sociedade. Socializar não diz respeito a ter amigos ou não. Socializar é saber conviver com o pai, com a mãe, com o vô, com a avó, com o tio, com o primo,
né, com um amigo. Então, tudo isso diz respeito à socialização. Não é somente indo para a escola que ela vai poder socializar. Na escola ela vai ter um amigo, 2 amigos, uma turminha no máximo. E o que ela vai tirar disso? Né? Como que ela vai amadurecer? Como ela vai se desenvolver como pessoa com amigos da mesma idade? Que não tem muito a oferecer, né? Aí que está. Isso que é a socialização. É desenvolver esse caráter na pessoa, para a pessoa poder se relacionar com todos e respeitar a todos. E por causa disso, acaba que o homeschooling proporciona maiores amizades, né? Como que nós desenvolvemos amizades com os nossos filhos? Encontros de família. Né? Então, tem uma série de amigos. Meus filhos têm muitos amigos. Muito mais do que se tivesse indo para a escola e tivesse 2, 3 ali, na mesma turminha. Então, o mundo é nosso limite, como eu disse antes, também na amizade. Né? Então, nós conseguimos ter amizade com várias idades e de várias maneiras. Homeschooling, ele não pode ser acusado de não conseguir socializar. A criança homeschooler, ela é muito mais sociável do que uma criança que vai para a escola. Também nos acusam de colocar nossas crianças numa bolha, né? De só oferecer para elas aquilo que está em casa e acabou. Isso é uma mentira, isso é coisa de gente que não conhece o que está falando. Nossas crianças, elas vão ao parque, elas vão ao museu, elas têm aula de dança, elas têm aula de balé, elas têm aula de natação, de futebol, vários esportes. Então, nós não colocamos nossa criança numa bolha, só se a bolha for o mundo, porque é disso que se trata. Né? A gente busca o conhecimento, busca também estar contribuindo com a sociedade, busca também essas opções fora de casa, como, por exemplo, uma natação, como, por exemplo, um jiu-jitsu, como, por exemplo, um balé. Nós não botamos uma criança numa bolha, nós abrimos esses horizontes, nós temos tempo na rotina para encaixar todas essas coisas e deixar a criança se desenvolver como criança, porque ela ainda tem tempo para ser criança e para brincar e para conviver em casa com seus irmãos também. Mas para que tudo isso seja possível, né, para que o homeschooling ele se desenvolva mais no país, nós temos que cada vez mais ter apoio de várias iniciativas. E a Domus Aurea é uma iniciativa muito boa para nós, que nos viabiliza a realização do homeschooling. Através do aplicativo da Domus Aurea, nós podemos registrar nossas aulas, né, ali no celular, registrar a aula, colocar ali todas as atividades que a gente faz fora, tudo fica ali registrado, né, bonitinho, imprimir um relatório, né, para que a gente possa ter tudo muito bem organizado. Então, para que o homeschooling seja possível, para que a gente tenha apoio, né, para não ficar com tanto medo, nós temos que contar com ajudas. Hoje nós temos ajudas. A Domus Aurea é uma ajuda. A Domus Aurea é uma plataforma que nasceu para viabilizar o ensino domiciliar no país. E ela conta com várias funcionalidades que podem nos auxiliar e muito. Uma é a questão dos registros. Nós podemos registrar no aplicativo, ali no celular, rapidinho, todas as nossas atividades, tanto em casa quanto fora de casa. Podemos bater uma foto, podemos imprimir os registros se nós tivermos que comprovar alguma coisa a alguém. Nós temos como gerar PDF desses registros e imprimi-los. Nós também podemos colocar ali vídeos, né, materiais. E na plataforma também tem como conseguir professores. Hoje em dia nós temos muitos professores treinados e disponíveis para o próprio homeschooling, né, para ensinar aos nossos filhos, o que nós não tínhamos há um tempo atrás. Então, a Domus Aurea ela nos abre uma grande possibilidade, né, que é essa certeza, né, esse apoio
que nós precisamos para termos essa coragem de levar adiante o homeschooling. Então, na nossa live do Instagram, com o Dr. Gustavo Guiotto, nós temos ali ele contando a importância de termos tudo organizado, de termos o planejamento, os registros organizados para possíveis comprovações jurídicas. Então, é uma gama de possibilidades. Eu quero te convidar a nos conhecer, você que não nos conhece, conheça nosso perfil do Instagram, acompanhe nosso canal do YouTube, os nossos podcasts, os nossos 2 cursos, o Amor que Educa, o curso de métodos que é importantíssimo para todos os pais homeschoolers, né? Saber qual método que se encaixa com os nossos filhos. Te convido também a me seguir nas redes sociais e nós ficamos à disposição, como Domus Áurea, para que você possa conhecer tudo que a gente oferece e também contar com a nossa ajuda. Até mais!